Conversa de Classe, apresentado por Maíra Tangerino. Aqui, mentes únicas se encontram em conversas plurais. Sintonize-se para mergulhar em uma jornada única de aprendizado e descoberta. Olá, pessoal! Boas-vindas ao Conversa de Classe. E, gente, eu vou confessar uma coisa para vocês. Não tinha acontecido até agora, mas o coração está até disparado aqui, porque eu consegui colocar, né, duas pessoas aqui nessa sala que eu não imaginava que eu ia conseguir colocar juntas e conseguir trazer aqui no nosso programa, né? A gente vai falar um pouquinho, um tema que muita gente me disse que está achando fascinante, e eu pessoalmente também acho fascinante, porque ao mesmo tempo que ele é complexo, né, é um tema muito bonito. E a gente vai falar das comunidades de aprendizagem e como que essas comunidades, elas são a chave para fortalecer o desenvolvimento pessoal. E eu vou conversar aqui com duas pessoas que eu acho que elas têm a maestria, a sutileza, a delicadeza, a maravilha de conseguir agregar muita gente perto delas, né? Eu sei que elas talvez nem gostem desse tema, mas acho que elas são duas especialistas aí nessa questão, né, de comunidades de aprendizagem e como que isso é uma abordagem inovadora quando a gente fala de educação. E tenho a honra aqui de falar que eu estou com a professora Carla Arena, com a professora Samara Brito, e eu já quero começar aqui jogando a primeira pergunta para a Carla, né? Carla, eu gostaria de saber como que as comunidades de aprendizagem, elas podem ser um catalisador do desenvolvimento pessoal. E aí, se você puder também contar para a gente se existe algum exemplo bem prático, assim, que ilustre, né, esse impacto positivo dessas comunidades. E é claro, né, além dessa pergunta, eu quero muito que você conte aí para a audiência quais são as suas comunidades de aprendizagem, quem é que você facilita aí hoje nesse meio. Oi, gente, um prazer estar aqui com você, Maíra, com a Samara e com você que está aqui nos escutando, nos vendo, enfim. Eu acho que a grande questão das comunidades de aprendizagem é o fato de que elas te forçam a estar num grupo diverso. E isso, só o fato de você estar nesse grupo diverso já proporciona esse desenvolvimento naturalmente. Quer dizer, se você se engaja numa comunidade, é sinal de que você já está querendo ir um pouco além, né? Então, eu acho que isso é um fator básico. E existem vários exemplos, assim, eu poderia passar aqui, fazer uma maratona com você que está aqui com a gente, falando de exemplos reais, de casos reais, de professores, educadores e profissionais de várias áreas que acabaram impulsionando não só pessoalmente, assim, evoluindo pessoalmente, né, mas também desenvolvendo profissionalmente, e aí não só desenvolvimento profissional no sentido de ganhar um domínio maior em alguma competência ou habilidade, mas também desenvolvimento profissional até de novas oportunidades de carreira mesmo. E eu acho, Maíra, que o maior exemplo somos nós mesmas, assim, né? Eu sou fruto, assim, a minha grande virada de carreira foi por causa de uma comunidade de aprendizagem. Então, não parece assim, à primeira vista, não parece que é isso, mas foi exatamente o que aconteceu. Eu me sentia muito sozinha, como acho que muitos professores se sentem. Assim, eu brinco que a educação, quando você está em sala de aula, você é a pessoa cercada por mais pessoas e, ao mesmo tempo, a mais solitária na sua profissão, né? Você acaba preparando suas aulas lá, você entra em sala, é você que tem que resolver as questões, solucionar problemas, lidar com vários tipos de aluno. Então, a gente se sente um pouco sozinha. E eu me lembro que lá, enfim, anos 90, hein, já estou me entregando aqui, eu me sentia assim... eu já mexia com tecnologia, mas eu me sentia um peixinho fora d'água, assim, não tinha ninguém muito próximo, assim, que mexesse com isso, a não ser alguns entusiastas ali, meus colegas. E aí chegou um momento, e aí já avançando um pouco lá para os anos 2000 e pouco, que eu decidi participar de um seminário internacional. E aí, nesse seminário internacional, foi o primeiro que eu fui,
de uma associação de professores de inglês, que era a minha área, né, de conhecimento. E quando eu cheguei nesse seminário, que era um seminário global e tudo mais, primeiro que você já via, assim, muita gente junta. E eu escutei falar de uma comunidade de aprendizagem ali, chamada Webheads. E eu fiquei muito curiosa, querendo entender o que são esses Webheads e tudo mais. Me conectei com essa galera, fiz, assim, chegava super cedo nos grupos de discussão e tudo mais. Minhas colegas ficavam dormindo um pouco mais para ir mais tarde para a conferência, mas eu, nerd, ia cedíssimo e tal, e comecei a me conectar com esse pessoal. Quando eu entendi o que era aquilo, assim, tipo que eu vi pela primeira vez uma transmissão ao vivo, e tinha uma pessoa no Brasil, que era a Bidier, uma pessoa no palco, ali com a gente, e uma outra pessoa na Austrália. Isso hoje é muito comum, a gente tem as mídias para isso, tem as tecnologias para isso, mas na época era assim, tipo, eu fiquei assim, como é que pode? Eles cantaram juntos, eles contaram o que estava acontecendo na comunidade. Aí foi que eu me apaixonei por esse conceito de comunidade, quer dizer, aprender, fazer uma aprendizagem coletiva com outras pessoas ali reunidas que têm interesses comuns. E a partir daí eu nunca mais parei. Então, primeiro eu fui fazer um curso, uma trilha formativa com esse pessoal, esses webheads, que eram tipo assim, ai meu Deus, eles são fenomenais. E depois eu fui evoluindo para ser facilitadora dos cursos, depois eu passei a ser a líder das trilhas formativas, que eram voluntárias e tudo mais. Então, eu fiz por muitos anos esse trabalho voluntário, e que me levou a muitas mudanças de carreira, tanto onde eu trabalho, na instituição onde eu trabalhava, quer dizer, eu fui evoluindo na instituição onde eu trabalhava, e tendo a comunidade como essa caixinha de areia, eu digo que era o meu sandbox, era onde eu testava as coisas, experimentava com esse pessoal, e eu era muito reconhecida e valorizada. Eu acho que também é um ponto importante, Maíra, da questão das comunidades. Muitas vezes a gente não tem um reconhecimento na própria instituição onde trabalha, e é reconhecida dentro da comunidade como um especialista, como uma pessoa que apoia, enfim. E aí foi aí que seguiu tudo minha carreira, e hoje eu faço gestão de comunidade, né, profissionalmente, e também aqui para a gente, para o Amplifica, enfim, para o nosso negócio e tal, mas muito nessa vibe de a comunidade não como negócio, mas a comunidade, esse espaço de troca e de aprendizagem. Foi isso, Maíra. Eu acho que a comunidade é onde você realmente aprende e evolui do jeito que você quer, com as pessoas que você quer. E Carla, eu ouvindo você falar, né, e agora, né, nessa cadeira aqui, né, de quem está escutando muitas pessoas, eu tenho recebido muitos professores e professoras que eles falam exatamente disso, né, como é importante a gente se encontrar num grupo que vai ajudando que a gente se conecte também com outras pessoas, até do ponto de vista da gente entender que caminhos que a gente quer trilhar, porque a gente não precisa ficar no mesmo lugar para sempre, né, a gente pode almejar, a gente pode desejar aí outras coisas ou outros rumos, e é muito legal você dizer isso, porque eu acho que para quem está assistindo a gente, né, principalmente o pessoal que está começando a carreira profissional agora, é entender que hoje essa conexão ela é importante para a vida, né? E é importante para a gente crescer, para a gente saber mais, né? Eu tenho uma segunda pergunta aqui, né? Quero ver se você também pode contribuir um pouquinho para isso, né? Se você pode contar que tipos de estratégias que as comunidades de aprendizagem te ensinaram para o seu crescimento pessoal, né? Porque a gente aprende muita coisa com muita gente, né? E como que foi isso para você? Que estratégias que essas comunidades trouxeram para você? Nossa, muito boa pergunta, Maíra. Eu acho que em termos de estratégias, eu acho que a primeira assim, que me vem à cabeça é a questão da autogestão do seu desenvolvimento pessoal e profissional. Então, eu acho que a comunidade, ela traz muito isso, porque, assim, não vai ter ninguém ali te dizendo o que você vai fazer, assim, sabe? Não tem um chefe, né? Não tem ninguém dizendo isso.
Mas dentro da comunidade, você vai percebendo, por exemplo, áreas de interesse. Então, por exemplo, quando eu comecei com os webheads, eu percebi que eu gostava muito dessa parte de facilitação, de moderação, de organizar esses encontros, de montar as trilhas formativas, que me deu uma base, inclusive, de desenho instrucional. Então, na verdade, são estratégias que passam para o que a gente chama de soft skills, que não tem nada de soft, né? Porque elas não são nada leves, ao contrário, essas habilidades, na verdade, a gente brinca hoje que são habilidades de poder, né? Chama power skills, que é o que a gente tem chamado hoje. Que é o que acontece? A partir do momento que eu começo a desenvolver essas habilidades e competências de autogestão, de tomar as rédeas da minha própria carreira, de entender o meu valor como pessoa e como profissional, de entender onde me cabe, onde eu caibo nesse mundo e qual é a minha identidade como pessoa e como profissional, eu acho que isso são habilidades que foram desenvolvidas e que não tinha ninguém me dizendo, mas a maior estratégia é essa, é você ir entendendo os caminhos que você quer tomar dentro da comunidade, com quem você quer se conectar, quem que você se espelha dentro dessa comunidade para trazer esse valor, tanto em nível pessoal, mas também o valor para a própria comunidade. Então, como que não só a comunidade contribui para você, mas como que você passa a contribuir para essa comunidade. Então, essas estratégias eu comecei a desenvolver a partir do momento que eu estava em comunidade. Olha, Carla, magnífico, né? E acho que, claro, que toda a sua resposta tem uma composição que eu, por exemplo, não conseguiria chegar, mas eu acho que me toca, né? E talvez toque outras professoras, outros professores, é essa ideia, gente, de que a gente não está sozinha, a gente não está sozinha, né? A gente vive querendo fortalecer essas habilidades, esses skills, né? De grupos nos nossos alunos, nas nossas alunas. Então, tá aí, ó, um espaço para poder começar, né? Você se reconhecer também como parte de uma comunidade. Samara, eu queria jogar uma pergunta agora para você, né? Eu queria perguntar o seguinte, assim, como que participar de uma comunidade de aprendizagem influenciou o seu crescimento pessoal, né? E se tem algum momento significativo que você gostaria de compartilhar conosco? E acho que até vocês duas entenderam que vocês são inspiração, né? Acho que é por isso que eu trago essas perguntas, para que vocês também contem um pouquinho para o pessoal como que isso ajudou vocês, porque eu tenho certeza que muita gente se inspira aí na resposta que vocês vão trazer. Vamos lá, Samara. Ai, que legal. Eu gosto sempre de ouvir essa história da Carla, das comunidades, porque a gente teve caminhos paralelos nisso. A Carla estava lá nas comunidades de professores de inglês e tal. E eu, Maíra, o que é mais interessante é que eu sou do tempo que a gente participava de comunidades em fóruns, em Yahoo Groups, né? A gente entrava em grupos do Yahoo para poder, sobre temas que nos interessavam, para poder fazer parte de uma comunidade. E eu também sempre tive uma proximidade muito grande com a universidade. Então, eu fiz, além da graduação, pós-graduação, eu fiz parte de muitos cursos de extensão, em que se formavam comunidades, que a gente se reunia final de semana. Gente, é umas coisas assim, quando eu fico lembrando, como pode? A gente ia no final de semana se encontrar na universidade para a gente poder trocar ideias sobre aqueles temas que a gente estava querendo tratar em sala de aula, tudo. E eu vivi a mesma coisa que a Carla viveu. Eu me sentia muito só enquanto educadora. Eu sempre fui muito diferente em tudo na minha vida, né? Então, até pessoalmente, eu sou diferente das pessoas que convivem comigo. E aí eu falava, gente, mas né, aqui onde eu trabalho, parece que as pessoas não pensam parecido com o que eu penso, mas na comunidade elas pensavam. Então, assim, tanto na universidade quanto nesses grupos de Yahoo Groups e fóruns que eu participava, que já eram comunidades de aprendizagem, eu me sentia muito acolhida e um sentimento de pertencimento muito grande. Falava, caraca, essa galera aqui está pensando umas coisas diferentes como eu penso também. E aí, quando eu me conectei a primeira vez com uma comunidade via redes sociais, foi no Orkut. Olha que coisa louca que é isso, gente. Quando o Orkut chegou, a gente tinha aquelas páginas lá no Orkut, aquelas comunidades, e eu comecei a participar, porque eu já fazia parte do Yahoo Groups, entrei lá no
no Orkut e comecei a ver que tinha comunidades de professores de física, tinha comunidades de astronomia, né? E aí, com o tempo, os alunos começaram a fazer comunidades dos professores, e eu lembro que eu tinha uma que um aluno fez para mim, que é Eu Tive Aula com a Samara. Então, assim, era sensacional, porque eles contavam as histórias e tal. E isso foi uma... eu sou uma pessoa muito colaborativa, muito de coletivo. O coletivo, ele me retroalimenta. Então, essa minha experiência era muito positiva nisso, porque me retroalimentava como pessoa, mas também me alimentava de conteúdo, de inovação, de novas estratégias, coisas que o pessoal estava aplicando em sala de aula, que estava funcionando já naquela época, né? Quando a gente migrou, e aí eu comecei a fazer também no Orkut comunidades com os meus alunos. Então, assim, tudo que eu vivia como experiência, falando nessa ideia do que impacto que teve para mim, foi isso. Eu falava, caraca, se funciona entre os professores, funciona entre os alunos também. Então, eu tinha comunidades com os meus alunos no Orkut. Eu falava, a gente vai ter a comunidade da nossa turma, o grupo lá, chamava grupo, né? O grupo da nossa turma. Quando a gente migrou para o Facebook também tinha. E aí, eu até hoje, eu tenho grupos no Facebook com ex-alunos e grupos do qual eu faço parte, que tem trocas de ideias sobre educação, sobre tecnologia, sobre o que está funcionando, o que não está funcionando. Então, assim, para mim, a experiência ela foi muito de conexão com uma tribo que pensava um pouco parecido com o que eu pensava. Isso foi um sentimento muito forte para mim. E daí para frente a gente teve as comunidades de WhatsApp. Quando eu comecei a fazer parte dos grupos de educadores Google e da certificação que a gente fez, né, que é o Google Certified Innovator, aí isso foi muito impactante para mim também, porque eu me lembro que quando teve o processo seletivo do Google, eu e a Carla, a gente não sabia que uma e a outra tinha feito, que tinha se inscrito para a seleção. Aí, quando a gente passou, a gente falou, caraca, eu passei, tipo assim, passei. Aí, quando a gente olhou, pô, a Carla passou, a Carla olhou, a Samara passou. E aí, imediatamente, eu me lembro, acho que foi a Maide, ela fez um grupo no WhatsApp, muito rapidamente, e, gente, foi uma coisa, Maíra, assim, as pessoas conversando, e que a gente foi selecionado, o que a gente vai fazer, que legal. E dali para frente, eu até estava comentando esses dias, alguém postou alguma coisa nessa comunidade que a gente tem, que é um dos grupos que eu mais aprendo na minha vida, assim. Até hoje, o grupo de professores certificados pelo Google e as outras comunidades que a gente criou são espaços de aprendizagem contínuo. Eu tenho hora que eu até falo assim, ai meu Deus, eu não vou dar conta de tanta informação que tem aqui, porque é tanta coisa legal, as pessoas são tão boas em fazer curadoria e encontrar soluções para os problemas dela, que o tempo inteiro você fica, caraca, isso aqui é sensacional, eu quero guardar para mim. Então, elas tiveram um impacto muito grande, assim, eu diria que minha carreira mudou completamente depois que as comunidades migraram ali do Yahoo Groups, dos fóruns, para esses grupos em WhatsApp, Telegram, e onde a galera faz hoje, e realmente foi uma virada de chave, porque antes era muito local. Eu conseguia comunidades aqui na minha cidade, quando era no Yahoo Groups, tinha gente do Brasil inteiro, mas ninguém combinava de se encontrar, tipo, não era uma coisa viável. E quando a gente migrou para grupos de WhatsApp, a gente marca encontro, a gente, quando está indo para uma cidade, eu falo assim, eu estou indo visitar a sua cidade, vamos marcar um café, e as pessoas vão. Você fala assim, caraca, a pessoa para tudo que ela está fazendo no dia a dia dela e arruma um tempo para a gente poder se conectar pessoalmente. Então, teve um impacto muito grande na minha carreira. Eu não sei se eu estaria aqui hoje se eu não tivesse iniciado essa vida de conexão com outros educadores. Eu acredito que não, porque quando a gente mergulha na sala de aula, no dia a dia, na rotina, a gente é engolido por ela. E as comunidades, elas sempre me ajudaram a sair da bolha que eu estava mergulhada, para enxergar o que existia para além da minha bolha, né, do ambiente de trabalho que eu estava conduzida ali. E hoje eu não vivo sem, tá? Toda hora aparece um grupo aqui novo. Esses dias mesmo a Carla fez um convite super legal para a Carla e a Itamara, para um grupo de design instrucional. A gente estava lá no grupo, cara, que pessoal potente, pessoal faz planilha. Aí eu queria encontrar, alguém me perguntou, me indica um curso. Aí eu falei, lá no grupo o pessoal botou uma planilha com indicação de curso. É um poder tão grande do coletivo, Maíra, tão grande. É uma coisa tão forte a comunidade, que você fala assim, gente, como é que as pessoas
como o bem, eu sempre digo que o bem vence o mal, como o bem reverbera, né? Como uma pessoa que se deu o trabalho de ir lá, olhar o valor do curso, colocar o link, a indicação, vai lá e coloca aquilo numa planilha gratuitamente para todo mundo e impacta tanta gente. Gente que ela nem deve saber que está impactando, sabe? A pessoa que fez essa planilha. Porque, por exemplo, eu compartilhei hoje, eu não avisei para ela que compartilhei, mas imagina o impacto que isso tem em escala, e eu acredito muito nesse poder do coletivo e no poder de como o coletivo escala para o bem. Então, essas são as coisas que mais me impactaram em comunidades, e foi como eu entrei pela primeira vez lá no Yahoo Groups. Hoje em dia eu tenho umas 52 mil comunidades com a Carla Arena, porque ela é uma mega gestora de comunidades, então toda vez que ela faz uma, ela me chama, mas eu nunca recusei convite, né, Carla? Eu aceito todos os convites de grupos e de comunidades que ela cria. Nunca, nunca. Agora, só completando uma coisa que a Sems falou e que eu acho que cara, é tão maluco isso que numa era agora que a gente tem de inteligências artificiais e tal, não existe poder maior do que uma comunidade, mesmo com as inteligências artificiais. Não existe potência maior do que a inteligência coletiva de um grupo para resolver problemas, eu acho que principalmente para aprofundar as questões. As inteligências artificiais não chegaram lá ainda nesse nível de requinte das comunidades no tratar das questões. Então, se você está numa comunidade realmente de aprendizagem prática, as questões são tratadas com seriedade, as questões são tratadas com profundidade, e eu sempre brinco, é mais fácil você fazer uma pergunta para a comunidade do que do que o Google, do que qualquer inteligência artificial. Você recebe uma resposta que é filtrada, que é crítica, que tem várias perspectivas, né, vários vieses, inclusive ali daquela comunidade. Então, isso para mim é um poder, assim, é um poder do coletivo, ainda que nenhuma tecnologia barra, só a tecnologia humana. E o poder, Carla, de mobilização que a comunidade tem. Então, assim, pessoal, eu tenho uma colega aqui que está fazendo uma pesquisa e ela está desesperada porque ela não conseguiu ainda o número de respondentes que ela precisa lá para o mestrado, para o doutorado dela. Vocês podem me ajudar? É inacreditável, Maíra. Tipo assim, na hora, isso é no meio do dia, tipo assim, 2h30 da tarde, tá todo mundo fazendo alguma coisa. O pessoal, não, eu vou entrar, eu já entrei, já respondi, já entrei, já respondi. Ou então, quando você tem, eu me lembro que uma professora uma vez colocou assim, numa das 1000 comunidades, que agora não vou me lembrar qual é, a professora colocou assim, gente, eu estou precisando de uma ajuda de algum professor, algum educador, para entrar comigo online, para a gente fazer uma discussão com os alunos, não sei se era lançamento de foguete, era alguma coisa assim. Gente, ela arrumou 4 ou 5. Ela falou assim, gente, eu não arrumei só um, não. Eu arrumei 4, eu tive que, fazer uma escala, porque rapidamente... Então, é esse poder de mobilização de pessoas com realmente um propósito de impacto na vida do outro, porque quem trabalha em educação quer impactar a vida do outro, né, quer transformar, ajudar a transformar a vida do outro, e a comunidade sempre traz isso muito forte, né, Carlota? É uma loucura. Lembra daquela vez, quando eu ainda era tua professora de inglês, que eu fiz aquelas geladeiras do mundo? Era Fridges of the World. E aí eu perguntei, como eu tinha uma comunidade muito forte, eu já estava nos webheads há muitos anos, e aí a rede é muito, além da comunidade, tem a rede que é mais ampla, pulverizada e tudo mais. Eu fiz essa pergunta para a comunidade, tanto no grupo, quanto também no Face, que aí era, na época, mais amplo e tudo mais, como rede social, e eu pedi para as pessoas compartilharem as geladeiras delas, para ver distinções culturais, para eu fazer um quiz com os alunos. Gente, isso virou um projeto maluco, assim, e eu recebi tanta imagem, eu recebi tanta geladeira do mundo de pessoa que eu nunca vi na vida, eu nunca vi essas pessoas. Então, e a gente que era aluno, a gente percebeu que não era uma foto da internet, a foto que a Carla tinha colocado na atividade. Não era de um aí a gente banco de imagem. Não era um banco. Aí a gente, mas como é que você conseguiu essa foto? Tipo, de que a gente vê que não é do Brasil, isso aqui é uma geladeira de algum outro lugar do mundo. Aí ela falou, não, faz parte de um grupo do mundo inteiro de educadores,
e eu só pedi lá, e tipo, ela falou, recebi tantas, que eu podia até selecionar quais que ela... Você estava ensinando para a gente o que era contável, o que não era contável, né, Carla? Lembro direitinho. E a gente ficou assim, ó, a gente que era professor, a gente, meu Deus, como pode um negócio desse? E a gente, mas você só pediu? Tipo, você não pagou? Ela, não, tá aqui o post que eu fiz. Aí eu lembro que ela até mostrou no Facebook o post que ela tinha feito, pedindo as fotos, e as fotos da galera nos comentários, assim, tá aqui, Carlota, olha a minha geladeira, ó, a minha tá bagunçada. E virou uma mega ferramenta de aprendizado e de conexão com os alunos também, porque olha isso, a gente ficou super curioso de onde aquelas fotos tinham surgido, né? Então, realmente, Maíra, as comunidades de aprendizagem, prática, o coletivo, as conexões humanas, eu acho que elas são, assim, os pontos mais altos das comunidades que a gente participa e das próximas que virão também, tenho certeza que virão outras. Olha, Carla, Samara, eu só posso dizer aqui para a nossa audiência que foi uma aula, gente, porque de verdade, né, a gente crescer e se desenvolver profissionalmente e pessoalmente perpassa, sem dúvida nenhuma, por essas trocas que a gente vai estabelecendo aí ao longo da vida, né? Olha, muito obrigada mesmo da presença de vocês, né? Quero dizer aqui para o pessoal que o espaço está aberto para vocês voltarem, porque as pessoas vão querer ouvir mais de vocês. E eu agradeço a presença de vocês aqui, de todo mundo. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe, tentando trazer aqui esses assuntos que são relevantes e que, com certeza, impactam a nossa vida em várias camadas. Muito obrigada, viu, meninas? Muito obrigada mesmo. Até a Obrigada, próxima. foi ótimo. Até a próxima.